Não, Anos, né? é verdade. Olá! Dani, aceitei aqui. Hello! Olá, tudo bem? Tudo! Tudo ótimo. Dani, olha só, como é que tá aí o seu espaço novo? Ai, tá uma delícia ali. A videomaker não conseguiu ir, acabei não fazendo a live, né? Não consegui mostrar durante a inauguração, mas foi tudo ótimo. O espaço tá uma delícia, tá tudo do jeitinho que eu queria, do jeito programado, e tá muito bom trabalhar. Hoje eu não fui, mas fui até no feriado, né? Dia 9 estava lá ontem, trabalhando. Muito bom. E Dani, olha só, hoje eu tenho uma aula sobre vibrador. Ah, eu vi, É, eu vi. Às 8, né? isso, às 8. E essa aula é gratuita para quem está no clube, né? E eu cobrei um valor de quem não está no clube, porque a gente sempre tem um trabalho, né? Sim. Hoje passei, hoje passei a manhã resolvendo coisas pessoais, aí organizando os artigos ao longo da semana, colocar os artigos lá. E eu achei alguns artigos bem interessantes, né? E eu queria saber de você se você usa a vibração na gestação. Porque tem Olha, que trabalhos de legal, isso é vibração no interessante. pós-parto, que tem trabalhos de vibração no pós-parto, né? Que a mulher no pós-parto, que tem uma fraqueza na musculatura do assoalho pélvico, elas respondem melhor à vibração do que aquelas que não têm. Os trabalhos É, é interessante, né? Os trabalhos não têm boa qualidade metodológica. São trabalhos que às vezes não são randomizados, não tem grupo controle, né? Mas a gente tem que levar em consideração porque eles falam muito da nossa dinâmica de atendimento prático, né? Então, eu achei interessante isso porque ele dá um direcionamento para a gente poder trabalhar com a vibração também na gestação. Se a gente pensar que a musculatura está mais tensa e também como um recurso de treinamento da musculatura, né? E eu queria saber de você se você trabalha com a vibração. no pós-parto, a vibração ela é muito bem-vinda quando a gente percebe que a mulher não tem uma propriocepção muito boa. Então, ele consegue dar esse estímulo proprioceptivo para ela poder ter o retorno do controle do assoalho pélvico, né? Da sensação do assoalho pélvico para poder controlar. Então, quando ela não tem a sensibilidade muito boa ainda, ela não consegue controlar esse assoalho pélvico. Então, esse retorno é mais difícil. Principalmente as mulheres que não fizeram fisioterapia durante a gestação. Então, aquelas que não fizeram TMAP, não exercitaram a musculatura do assoalho pélvico durante a gestação, a gente já tem relatos na literatura de que o retorno do assoalho pélvico delas é muito mais demorado. Quem fez fisioterapia durante a gestação tem um retorno muito mais rápido, de função, de funcionalidade mesmo. E claro que junto a isso vai a sensação, a propriocepção dessa musculatura dessa região. Então, quando ela não tem, ou quando esse retorno é difícil, a vibração ela é muito bem-vinda. E partindo desse princípio de vibração, a gente pode dar também a ela a vibração na mulher que ela não tem essa contração muito boa na gestação. Então, a gente pode usar a vibração nesses dois sentidos. No sentido de dar a propriocepção e de iniciar uma contração que ela não tem, de facilitar,
Então, pode ser um estímulo proprioceptivo, tanto junto com o biofeedback, tanto antes como depois do biofeedback, então, para facilitar essa contração que ela tem uma dificuldade de conseguir, como também na musculatura que é mais rígida, mais tensa. Eu, particularmente, uso a vibração muito mais em musculatura tensa. Porque, como diz a Sandra Cisla, eu não sei por que a maioria das mulheres está vindo muito mais tensa do que flácida. Então, é uma tendência da gente encontrar mulheres mais tensas hoje na gestação. Então, eu deixo para avaliar isso lá para 35, 34 semanas. E quando as mulheres estão tensas ainda e que essa tensão eu não consigo reduzir em uma sessão, com uma sessão eu já vejo que eu não reduzi, eu já passo o vibrador para ela fazer em casa. Então, ela vai com o vibrador em casa e ela vai sentindo essa vibração e vem com o vibrador na sessão também com um jeito diferente. Às vezes com as ponteiras diferentes, às vezes associado ao meu dedo, às vezes por fora, às vezes por dentro. Isso vai depender muito de como tá a musculatura. Mas ela pode ser usada das duas formas, ou com a musculatura flácida ou com a musculatura mais rígida. Eu uso muito mais no consultório com a musculatura mais rígida, porque é mais comum a gente encontrar. Então, se eu disser assim, 90% a gente encontra musculatura rígida no final da gestação, mesmo com treinamento do músculo do assoalho pélvico, né? Então, do uso de vibrador, 90% é musculatura rígida e 10% é musculatura flácida que não consegue. Então, a gente usa como coadjuvante, sim. E aí, isso é muito importante, Liris, a gente vê que não é um recurso único, né? É um recurso somatório. A gente precisa estar somando recursos e saber utilizá-los. Não é só ter ali, fazer de conta que está usando, usar por 2 minutinhos e dizer, pronto, usei 1000 coisas em você. Às vezes a gente vai ficar numa sessão só com aquilo, né? Vai ter uma sessão inteira só para aquele recurso, mas aquele recurso de maneiras diferentes. Aquele recurso com ponteiras diferentes, aquele recurso associado à sua mão, aquele recurso interno, aquele recurso externo, aquele recurso ela direcionando, aquele recurso você direcionando. Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente tem uma infinidade de maneiras de atuar usando um ou mais recursos. Então, isso é maravilhoso. A gente é apaixonado, vamos dizer a verdade. A gente é apaixonado pela fisioterapia. E você sabe que, assim, dos artigos que eu revisei, são poucos artigos, não tem muito, né? Mas eu achei algumas coisas interessantes. Não tem um consenso com relação ao tempo de aplicação, né? Eles falam de 10 a 20 minutos, mas tem algumas coisas interessantes aí sobre o tipo de vibração. Então, quem quiser assistir, assiste a minha aula hoje. Não vou dar spoiler disso, porque isso aí é uma ferramenta muito bacana. Mas o que me chama a atenção, assim, a vibração, os pesquisadores, um dos critérios era a mulher não estar grávida, para fazer parte da pesquisa, né? E não tem nenhum relato de vibração de ser prejudicial na gestação, né? Não, o único relato que a gente tem, que tem artigos falando, inclusive eu dei uma aula hoje na pós-graduação da Nepuga, que é uma pós-graduação para dermato funcional, o único relato é da plataforma vibratória. Então, a plataforma vibratória, ela é contraindicada na gestação, mas ela é um recurso de exercício físico, ela é um recurso de dermato funcional, ela não é um recurso da pélvica, ela não é um recurso da obstetrícia. E ela, sim, ela é contraindicada porque ela traz uma vibração corporal, ela traz uma vibração geral e um exercício de impacto. E pode A vibração. estimular a contração uterina. Exatamente. Pode estimular a contração uterina, ela pode estimular a abertura de colo, mesmo sem contração. Esse colo pode estar mais fragilizado e com o peso ele se abrir, mesmo sem empurrar esse útero por cima, ele pode só abrir.
A gente pode facilitar descolamento se a placenta não está muito bem aderida, a gente pode causar sangramento com certo descolamento. Então, tem coisas, é um exercício de impacto que ele já foi relatado na literatura que ele é contraindicado. Nenhuma vibração leve. Só que quando a gente está falando de vibração no assoalho pélvico, é uma vibração localizada e uma vibração na fibra muscular, né? Então, ele não chega nem a 2/3 do canal vaginal. Então, ele não chega a colo, ele não irradia uma vibração muito baixa, é uma vibração local. Então, sim, ela é uma vibração que pode ser utilizada. A nível dos artigos terem evitado, creio eu que seja para poder homogeneizar a amostra. Mostra, A exatamente. amostra. E a gente sabe que gestante tem uma vascularização muito maior, tem uma sensibilidade muito maior, e isso pode dar viés, sim, numa pesquisa. Se Então, for comparar uma gestante com uma não gestante, vai ter alterações no grupo, né, em que elas tiverem, e aí você não vai ter muita homogeneidade nos grupos. Então, isso dá uma alteração, né? E é interessante a gente avaliar isso, porque assim, na físio pélvica, a gente tem vários recursos. E quando a gente pensa nesses recursos, de que forma que a gente vai aplicá-los na, na gestação, né? A gente tem que pensar qual que é a fisiologia, o local, quais são as respostas, né, fisiológicas daquele recurso. Por exemplo, isso que a Dani falou, eu achei super interessante. Então, o que, que acontece? É o mesmo recurso. Você tem a vibração interna ali no assoalho pélvico, no local do assoalho pélvico, e você tem uma plataforma vibratória. Tem um trabalho que compara os exercícios de treinamento do assoalho pélvico com exercícios feitos na plataforma vibratória. Não teve muita diferença. Mas também são mulheres não gestantes, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, porque para entender, calma, qual é a frequência, a intensidade, para onde vai essa ação, que é um risco para essa gestante, para esse bebê, né? Para esse binômio mãe-bebê, né? Podendo trazer consequências aí, como a Dani falou, descolamento, a abertura do colo do útero, né? Essa fragilidade do colo do útero. E então a gente não vai trabalhar com a plataforma vibratória, mas como você pode trabalhar com os vibradores na região do centro tendíneo do assoalho pélvico, do introito vaginal, que é uma região muito localizada, não tem risco para trabalhar, né? Então isso dá segurança para gente, certo? Né? exatamente. E é muito localizado, então a gente consegue trabalhar com tranquilidade nesses pontos, nesses locais. A gente não vai ficar introduzindo e indo para pontos que, por exemplo, no colo do útero, a gente não vai causar vibração lá. Então é muito localizado, é muito seguro. A gente sabe que é seguro. Se você colocar a mão de um lado e você vibrar do outro, você pode sentir que você não vibra na sua mão do lado oposto, então contralateral. Então, Muito pode ver localizado, né? que é muito localizado, exatamente. Porque Exatamente. outro ponto importante no atendimento das gestantes é a gente esclarecer as dúvidas delas, né? Então, quando a gente identifica um assoalho pélvico muito tenso na gestação, a gente tem que entender que a vibração não é o único recurso, que a gente tem vários recursos para trabalhar essa tensão. Então, a gente tem a respiração, o movimento, o contato de estruturas com a região do assoalho pélvico, porque o contato ali naquela região vai permitindo já uma massagem no local sem que você precise necessariamente tocar a região do assoalho pélvico. E a vibração é um outro recurso que ajuda nessa regulação de tônus, na diminuição da tensão, na liberação de pontos gatilhos, né? Maior flexibilidade e elasticidade. Então, quando a gente entende a função daquele recurso, o objetivo dele e os riscos e benefícios, a gente consegue dar segurança para a nossa paciente. Porque o grande problema da gestante é que ela tem medo de fazer tudo, né? E às
Mas o profissional tem medo. E aí Então, o profissional, esse medo do profissional, ele não consegue passar segurança para ela, né? Daí é que a gente está propondo a nossa supervisão, de passar essa segurança do porquê fazer as coisas, do como fazer as coisas, do explicar para essa mulher o que é que você está fazendo e qual o benefício que você vai trazer para ela. Eu já tô doida para assistir essa aula agora, dia 20, às 20 hoje, horas. Porque hoje, essa aula às 20 horas, porque eu estava aqui preparando a roda de gestante dia 20, eu fiquei com o dia 20 na cabeça, mas 20 horas hoje sobre esse recurso, porque assim, a gente tá falando dele, dando uma pincelada dele aqui na obstetrícia, né? Mas olha como a gente tem coisas que a gente pode usar na pélvica como um todo. E a Liris, na pélvica, gente, é com ela, né? A pélvica é com ela. Então, é uma aula que eu tenho certeza que vocês têm que assistir, que tem muita coisa e que a gente sai, toda a aula da Liris eu saio com insights maravilhosos, com coisas boas, com vontade de colocar a mão na massa e de atender todo mundo para ter resultado. Porque a físio é apaixonante, a Liris é apaixonante e a gente se mergulha mesmo quando a gente assiste, porque ela dá uma aula, gente, primorosa. Eu sei que vocês já assistiram a aula da Liris e a aula dela instiga a gente a querer saber sempre mais e mais. mas não é só a minha aula, não, viu, gente? Olha só, eu e a Dani, a gente deu um webinar, já faz um tempinho aí, o webinar continua disponível para vocês, né? Esse webinar a gente passou uma noção geral da avaliação, né, da gestante, em cada fase da gestação, né? Como que a gente vai desenvolver o raciocínio clínico em cada fase da gestação. E nisso é importante que você tenha uma boa caixinha de ferramentas. Né? Então, é por isso que a gente convida vocês a fazer a nossa supervisão. Então, esse mês de julho, quem não estiver no nosso grupo, né, de WhatsApp, que é o grupo de supervisão, tem o link lá na bio, para quem tiver interesse, vai lá, participa do grupo, que a gente coloca as informações no grupo. E toda semana a gente tem a nossa live aqui, um bate-bola rapidinho para falar de fisioterapia em obstetrícia. Então, vocês podem adquirir esse webinar que está lá gravado. Tem um super bônus falando de avaliação pélvica, de testes articulares que a gente pode estar fazendo na gestação, uma análise biomecânica dessas disfunções musculoesqueléticas que ficam alteradas, né? O desequilíbrio ali da pelve, da postura, como que a gente pode lidar com isso na gestação para minimizar um pouco esses efeitos. Então, tudo isso você tem lá nesse webinar que está gravado. Eu e a Dani, a gente deu essa super aula para vocês. Acho que é R$ 49,90, né, Dani? Isso. E agora... R$ 49,90. E tem 2 webinars, né? Tem um mais geral, a gente falando os segredos, uns passos, e o outro falando de avaliação, como a gente vai conduzir. No primeiro contato com a gestante. Porque é importante que você tenha um roteiro no primeiro contato com a sua gestante. E quando a gente fala, né, de fisioterapia na gestação, de recursos terapêuticos que a gente pode usar, eu sei que surgem muitas dúvidas. Então, se vocês tiverem interesse com a nossa supervisão, agora no mês de julho, são 2 horas de supervisão em obstetrícia, para vocês tirarem as dúvidas comigo e com a Dani, tá certo? E aí tá um valor super acessível, mas é para quem está lá no nosso grupo de supervisão, de R$ 74,00 por 2 horas de supervisão comigo ou com a Dani. Você vai preencher um formulário para que a gente possa entrar em contato com vocês. Fechado, Dani? E a Dani vai ter que sair agora, ela tem um compromisso e eu também. Eu começando o meu dia de atendimento um pouquinho mais tarde hoje e depois eu volto para casa para nossa aula. Maravilha. Um beijo, então, Dani. Beijo, bom trabalho, Li. Obrigada. Tchau. Tchau.